Buenos días a todos, mi nombre es Leonardo Hernández, yo soy el especialista técnico de Schneider Electric para la zona andina, referente a relés de protección. Hoy estamos aquí empezando nuestro Innovation Talk, enfocado en EcoStructure de Schneider Electric, ¿ya? Hablando de protecciones de redes eléctricas, enfocando en la nueva gama de relés de protección, nuestra gama Isergy. ¿Ya? Entonces, empezando hoy, vamos a hablar un poquito sobre nuestras dos principales gamas de relés de protección. Nuestra gama Isergy, la línea Isergy P3 y la línea Isergy P5. ¿Ya? La línea Isergy P3 y la línea Isergy P5 son nuestras nuevas gamas de relés de protección que tienen como principio una protección completa en cuanto a comunicaciones, en cuanto a protecciones, involucrando en el mismo hardware Arc Flash. O sea, una única case, un único equipo que sería posible hacer la protección completa de un switchgear. Entonces, por hoy, vamos a empezar ahí por la gama Isergy P3. La gama Isergy P3 foi lançada em abril do ano de 2017. É uma nova tecnologia de Schneider Electric que tem a intenção de, como podemos ver aqui na apresentação, um só equipo que será capaz de fazer a proteção completa de um switchgear. ¿De que maneira? Ou seja, eu tenho a proteção principal dela switchgear, um transformador, um motor, um gerador, um alimentador e, además, eu tenho a proteção da salida da celda, sendo a proteção de arc flash. Como assim? Eu tenho a proteção principal, que estará sendo a proteção do interruptor, e, además, eu vou conectar ao mesmo equipo hasta 4 sensores de arc flash para ser a proteção completa do switchgear. Então, qual é a ventaja? Primeiro, uma única solução sendo a proteção completa do switchgear. Como hacemos hoje, sem ter a gama P3? Nos toca poner um relé para ser a proteção principal e, además, um outro relé para ser a proteção de arc flash. Ou seja, estamos falando de 2 pontos de falha possíveis em um mesmo sistema. Com a solução Isergy P3, nós todos estamos promovendo ao mercado um único equipo que seja capaz de fazer a proteção completa de um switchgear, sem a necessidade de añadir equipos externos ou pontos de falha ao sistema. Então, o que comporta, o que tienes, quais são as tecnologias que a Isergy P3 poderia proporcionar? Primeiro, falando quanto a valores de aquisição de sítio, ou seja, valores análogos. Com a Isergy P3, nós temos a capacidade de ter todas as medições de correntes, de temperaturas, de frequências e tensões, ou seja, tudo que é análogo. Temos a capacidade de ter todas as informações que são calculadas, como potência ativa, reativa, energia, harmônicos, corrente, fault locator, a corrente de falha, poderíamos ter a demanda de energia, etc, etc. E também temos as opções de entradas digitais, como estado do interruptor, local remoto, trips externos e outras informações desde a escada. Ou seja, a Isergy P3 é capaz de concentrar todas as informações que estamos vendo aqui nos quadritos, já, e algumas mais, concentrá-las em qualquer protocolo de comunicação que o equipo maneja e reportar-lhes desde a uma escada. Já. Então, falando de protocolo de comunicação, quais são os protocolos que a Isergy P3 contempla? Esse relé tem uma super ventaja em comparação a outros equipos da competência ou do mercado. Primeiro, que esse relé contempla 9 protocolos de comunicação, ou seja, são 9 protocolos de comunicação habilitados. O usuário irá definir quais são os protocolos que irá manusear. Então, quais são os protocolos que contemplamos? Quando falamos da plataforma Ethernet, nós temos 61850 edição 1 e edição 2 configuráveis, temos DNP3 over Ethernet, temos Modbus TCP/IP e temos Ethernet IP. Esses são os 4 protocolos da plataforma Ethernet. Además da plataforma Ethernet, temos protocolos seriais, e seriam DNP3, el Modbus, 101 e 103, Profibus, DeviceNet e SPA-Bus. Todos os 9 protocolos que acabo de les comentar estão disponíveis, habilitados no firmware do equipo e não há a necessidade de aquisição de licenças, não há a necessidade de ter um software especial. Não. Como funciona essa questão dos protocolos? Uma vez que eu tenha o equipo Isergy P3, o equipo vendrá com os 9 protocolos habilitados. O usuário irá definir através do software de configuração 2 protocolos para falar em simultâneo através da plataforma Ethernet. Ou seja, eu poderia configurar o equipo falando 61850 edição 1 mais DNP3 à la vez. Ou poderia elegir 61850 edição 2 mais Modbus ou Ethernet IP. Ou seja,
através da porta Ethernet que estamos vendo aqui, por exemplo, aqui no exemplo temos uma porta em RJ45 redundante, poderíamos falar hasta 2 protocolos. E además poderíamos añadir um módulozito 485 serial para falar mais um protocolo serial dentro dos protocolos que temos disponíveis. Ou seja, então aqui já vemos a primeira ventaja da Lizard P3, a quantidade de protocolos disponíveis. Por que dizemos que isso é uma ventaja? Hoje, com Lizard P3, não há mais a necessidade de pôr um gateway para converter o protocolo para enviar as informações à escada. Porque imaginemos que temos uma subestação antiga, em que o protocolo escada da subestação é Modbus. Hoje em dia, Modbus é um protocolo que não habla a todos os equipos. Então, como haríamos para solucionar? Seria um relé de proteção conectado a um gateway ou a uma RTU que convertiria esse protocolo e enviaria esse protocolo à escada através do protocolo Modbus. Com o Wizard P3 vamos ahorrar esse tempo, ou seja, vamos ahorrar tempo e vamos ahorrar custos. Com o Wizard P3 não é necessário ter um gateway ou uma RTU para convertir protocolos, porque esse equipo é capaz de falar os 9 principais protocolos de comunicação do mercado hoje. Ou seja, com o Wizard P3, uma das principais vantagens é flexibilidade e um ahorro de economia, uma economia em quanto a custo. Bem, falando todavia da Lizard P3. A Lizard P3 vai seguir 3 conceitos. Primeiro, é o tempo, ou seja, economia de tempo em quanto a configuração, economia de tempo em quanto a pruebas e economia de tempo em quanto a posta em marcha. Por quê? Porque, como vimos ahorita, o equipo conta com 9 protocolos de comunicação, o que significa que eu vou ahorrar plata e vou ahorrar tempo para a configuração, porque não necessito añadir outro equipo ao sistema, outro ponto de falha ao sistema para converter protocolos. Com os 9 protocolos, simplesmente habilito o protocolo que necessito e a partir daí empeço a reportá-lo, sem nenhum problema. Segundo ponto, como vamos ver adelante da apresentação, com o Wizard P3 eu tenho 3 maneiras de comunicar-me com a proteção. Através do software de computador, que se chama Wizard Pro, através de web server. Uma vez que eu tenha direções de IP configuradas em los equipos, eu poderia abrir um Google Chrome, um Internet Explorer, um Mozilla Firefox e desde aí conectar-me com a proteção, ou através de um teléfono celular. Sim, um teléfono celular. O equipo Wizard P3 é capaz de conectar-se através de um Smart App e desde o Smart App eu poderia configurar a proteção, poderia baixar os arquivos de ajustes, analisar os eventos, ou seja, manejar o equipo por completo sem a necessidade de ter cableado. Então, vamos ver mais adelante as apresentações. Además disso, o Lizard P3 é extremamente flexível em quanto à configuração. A ideia que nós temos para a gama Wizard é ter um equipo extremamente flexível em quanto à configuração, um equipo fácil em quanto à configuração, autodidático. Então, por esses benefícios e alguns mais que vamos ver, nós estamos estipulando que o equipo irá ter um 30% de economia em tempo de configuração, em posta em marcha e em pruebas. Además disso, como já hemos visto, o equipo conta com os 9 protocolos de comunicação disponíveis sem a necessidade de licenças, ou seja, os protocolos são incluídos no firmware do equipo. Amanhã não te vamos a solicitar uma licença ou um custo extra para configurá-los. Não, Schneider está promovendo um equipo completo, full. Además disso, o Lizard P3, como podemos ver aqui no quadrito, é certificado e validado por todos os laboratórios que são os responsáveis por la geração das normas. Por exemplo, la QEMA, que é o laboratório que certifica o protocolo 61850, edição 1 e edição 2. Nós temos certificados Level A e Level B, que são os certificados, digamos, mais full del protocolo 61. Además, temos também protocolos, somos validados por la IEC, por la ANSI, por la SGS, já todas as certificações nós temos laboral em Europa, ou seja, simplesmente estamos fornecendo um equipo robusto e validado por las principais companhias e fabricantes de las normas hoje do mercado. Bem, falando um pouquinho sobre a gama P3, nós temos 2 gamas de relés de proteção. Temos a gama universal, que entre comillas chamamos de aplicação básica, já, que é um relé de proteção que involucra diversas funções à la vez, já, que esse relé tem proteções, por exemplo, para respaldos de transformadores hasta 2 devanados, temos proteções de respaldos para feeder, temos respaldos para motores, para frequência e tensão e banco de capacitores. Já. Por que eu hablo entre comillas básico?
Porque eu, como engenheiro de proteções, estive fazendo as provas desse relé ahorita em Alemanha, recentemente, e esse relé, entre comillas, básico, me pareceu extremamente completo em quanto a funções de proteção, extremamente completo em quanto a comunicações, porque também contempla os 9 protocolos. E, además da versão universal, temos a versão advanced, que são relés dedicados a cada segmento do sistema elétrico. Por exemplo, temos proteções de feeder e respaldos de transformadores hasta 2 devanados. Temos proteções de motor e gerador, sem a função diferencial. Temos as proteções de transformadores para hasta 2 devanados, com a 87T. Temos as proteções de linha com função 21, a distância, e função 87, a diferencial de linha. E temos as proteções de diferencial de motor e diferencial de gerador. São equipos, como eu les comentei, dedicados a cada componente do sistema elétrico. Então, qual é a ideia? Uma vez que tenhamos por parte do cliente as informações do sistema, nós iremos evaluar qual das gamas será a melhor para aplicar a solicitação e a necessidade de nossos clientes. Bem, falando um pouquinho quanto à gama universal. Para a gama universal temos 3 modelos. Então, temos a série 10, a série 20 e a série 30. Então, qual seria a diferença entre os modelos? A série 10 chamamos de um equipo um pouco mais básico. Por quê? Porque não contempla comunicações, só contempla funções de proteções com 2 entradas e 5 saídas, mais o watchdogging. Ou seja, para aplicações realmente mais sencillas que requeram somente funções de proteção. Temos a aplicação série 20, que são aplicações um pouquinho mais completas. Ou seja, já tenho os 9 protocolos de comunicação disponíveis em qualquer meio físico. Quanto à internet, eu tenho fibra ou tenho Cooper RJ45, e quando eu hablo de serial, eu tenho portas em RS232 ou tenho portas em 485. E tenho uma quantidade maior de entradas e saídas. Com a série 20 já tenho 10 entradas com 5 saídas, mais o watchdog. E tenho a gama mais full do equipo universal, que chamamos de série 30, que eu tenho, como podemos ver aí, uma quantidade maior de entradas de TP e TC. Tenho 5 entradas de TP, 4 entradas de TP e 4 entradas de TC. Tenho os 9 protocolos de comunicação disponíveis em qualquer um dos meios físicos que já hemos visto. E tenho uma quantidade maior de entradas e saídas. Tenho 16 entradas com 8 saídas, mais o watchdog. Um ponto a comentar é que qualquer equipo da gama universal também contempla o Mimicon, como podemos ver na imagem aqui. Claro, contemplamos um Mimicon um pouquinho mais pequeno, sin embargo, eu também poderia ser qualquer comando desde o LHM e ter o Mimicon visual para acompanhar desde a subestação a operação da abertura do interruptor ou a abertura da seccionadora. Bem, hablando um pouquinho da linha Advanced. Então, nós temos, como eu havia comentado, proteções dedicadas para a linha Advanced. Então, começando por la proteção de alimentador. Então, para a proteção de alimentador, nós temos o relé chamado P3F30. Então, só para que me acompanhe, P3 é a gama de relé, a letra seguinte corresponde à proteção que estamos falando e a versão da proteção. Então, aqui estamos falando de uma proteção de feeder, alimentadores. Então, como contempla e como funciona o hardware do equipo Advanced da linha P3? Primeiro, eu tenho que definir a relação de TC que irei manejar e irei trabalhar na subestação. Ou seja, eu tenho que definir se o equipo irá trabalhar com 1 ampérios ou com 5 ampérios. Então, o primeiro ponto é definir a relação de TC. Uma vez que eu tenha a relação de TC, eu vou ter disponível os mesmos 9 protocolos de comunicação que lhes comentei, em qualquer um dos meios físicos que já lhes comentei. E como a versão Advanced é um relé muito maior, eu tenho a capacidade de ter para equipos de feeder hasta 36 entradas com 21 saídas, mais o watchdog. E para as versões Advanced, eu tenho a opção de añadir também a proteção de arc flash, onde eu tenho 4 sensores de arc flash que eu poderia conectar diretamente ao equipo principal. Ou seja, como vimos nos primeiros slides, eu poderia añadir um relé de feeder, por exemplo, da linha Advanced, configurá-lo enquanto hardware, a quantidade de entradas, saídas, as comunicações já estão incluídas e, además, añadir funções de arc flash hasta 4 sensores para proteção da saída do switchgear, por exemplo. Además da proteção de feeder, teremos as proteções de linha. As proteções de linha vão seguir o mesmo conceito, ou seja, há que definir a relação de TC do hardware, 5 ampérios ou 1 ampério,
Como hablamos de protecciones de línea, nosotros hablamos de la función 87 y 21. Consecuentemente, hablamos de teleprotección. Si yo hablo de teleprotección, yo necesito añadir al equipo que irá hacer la protección de línea cómo será hecho la teleprotección entre los dos extremos de las subestaciones. O sea, yo tengo que añadir relé P3 de un lado, relé P3 del otro, y definir cuál será el medio físico de comunicación entre los dos extremos. Entonces yo tengo dos tipos de hardware. Yo tengo un hardware en fibra, ¿ya? Una teleprotección que yo podría conectar ambos los extremos en fibra, y tengo la opción de conectarme vía cable serial entre los dos extremos. ¿Ya? Bem, aí é um ponto que temos que ter cuidado, ok? Quando falamos de teleproteção, nós temos que saber qual é a distância máxima entre os dois equipos, ou seja, para uma conexão direta, sem a necessidade de um MUX, um multiplexador de sinal. ¿Ya? Então, a linha P3 tem a capacidade de fazer a comunicação entre os dois extremos diretos, sem a necessidade de um MUX, de hasta 20 km. Mais de 20 km nos toca poner um MUX para que envie o sinal a uma distância mais lejana ao ponto principal, ao extremo principal da proteção. Tá? Então, para a proteção de linha, há que definir qual é o tipo de tarjeta de teleproteção que vamos utilizar, ou por fibra ou por serial. Bem, además, o equipo Advanced contempla também de linha, contempla os 9 protocolos de comunicação, que já les comentei, os mesmos meios físicos, e eu posso ter hasta 36 entradas, 21 salidas, mais o watchdog. Um ponto a atentar-se, mire que na versão de linha não tem o Arc Flash, porque não é uma aplicação para proteções de linha, ok? Arc Flash só irá ter disponíveis para os equipos que correspondem a la determinada proteção. Para a linha não faz sentido termos Arc Flash. Bem, hablando um pouquinho das proteções de motor, o conceito será o mesmo. Eu tenho que definir a relação de TC, os 9 protocolos de comunicação estão aí disponíveis, a quantidade máxima de entradas e salidas serão 36 entradas, 21 salidas mais o watchdog, e pode añadir hasta 4 sensores de Arc Flash. Sin embargo, atente-se que há 2 versões de motor e 2 versões de gerador. A primeira é a versão P3M30, que não contempla a função 87M. Tá? Se eu necessito ter um relé de motor com diferencial, eu tenho que elegir a versão 32. Tá? Ou seja, a versão 32 eu tenho que definir o mesmo conceito, de 5 ou 1 ampérios. Eu tenho a tarjeta diferencial, tenho os 9 protocolos de comunicação, sin embargo, tenho uma quantidade mais pequena de entradas e salidas, quando tenho diferencial, ou seja, tenho as 12 entradas e as 8 salidas, como vemos aqui, mais o watchdog, e 4 sensores de Arc Flash. E, además, contemplo a função 87. Bem, agora vamos falar um pouquinho do nosso equipo de diferencial de transformadores. Tá? Então, o equipo irá seguir o mesmo conceito, há que definir a relação de TC, 5 ampérios ou 1 ampério. Já contemplo por default a tarjeta diferencial de transformadores, os 9 protocolos de comunicação em qualquer de las puertas já mencionadas, tá? E uma quantidade de 12 entradas com 8 salidas, mais o watchdog, e hasta 4 sensores para Arc Flash. Então, por default, já tenho a proteção diferencial de transformadores para hasta 2 devanados, ok? Bem, o próximo seria a proteção de generador. A proteção de generador seguirá o mesmo conceito das demais. Há que definir entre 5 ampérios e 1 ampério. Tenho os 9 protocolos de comunicação. Tenho aí, nesse exemplo, 36 entradas com 21 salidas. Por quê? Porque é a versão 30, ou seja, é uma proteção sem la diferencial. Contemplo o protocolo de Arc Flash, pero sem a função diferencial. Se necessito de um gerador com a proteção diferencial, tenho que elegir a versão G32, ok? A versão G32 seguirá o mesmo conceito das demais, há que definir a relação de TC, de 5 ampérios. Já tenho por default, uma vez que tenho a versão 32, a tarjeta diferencial de gerador, já, a 87G. Tenho os 9 protocolos de comunicação, sin embargo, quando tenho a função diferencial, me barra a quantidade de entradas e salidas, como hemos visto nos exemplos anteriores. Ou seja, quando tenho a função diferencial, chego a ter 12 entradas com 8 salidas, mais o watchdog. E posso añadir também mais 4 sensores de Arc Flash. Então, aqui hemos apresentado todas as opções de la gama Exergy P3. Então, agora vamos começar a falar uma característica geral rápida do que contempla o equipo em si. Já hemos visto o que contempla, sin embargo, vamos fazer um resumo geral do que contempla o equipo. Bem, o equipo pode manejar e controlar hasta 6 objetos em 2 mímicos, ok? Ou seja, qualquer relé da gama Exergy
pode manejar hasta 6 objetos debujando em 2 páginas de mímica, ou seja, 2 unifilares. Tá? Como havíamos visto, o equipo é capaz de aquisitar os valores análogos de sítio, os valores calculados e também as informações de open close, local remoto, etc, etc, e reportá-los em qualquer dos 9 protocolos de comunicação disponíveis em el firmware de la protección. O equipo contempla os 9 protocolos como hemos visto, só tenho um ponto a detalhar. Quando hablamos de 61850, o equipo é capaz de falar RSTP em edição 1 e PRP em edição 2. Aún temos HSR. HSR vamos a ter disponíveis para a gama P5, que vou apresentar aqui um pouquinho mais adelante. Bem, temos a quantidade máxima de entrada de TP e TC, dependendo do hardware, como hemos visto. Temos a quantidade máxima de I/O para os equipos Universal e para os equipos Advanced, de acordo ao hardware, como hemos visto. Tenho a possibilidade de añadir tarjeta de IRIG-B para ser a sincronização, mas também poderia ser via SNTP, uma vez que tenho 61850, eu poderia ser a sincronização através da rede em 1 milissegundo através do protocolo SNTP, ou poderíamos fazer através do protocolo IRIG-B. Tenho, como havia comentado, em redundância quanto ao protocolo 61, RSTP para a edição 1 e PRP para a edição 2. Tenho também a possibilidade de añadir a los equipos, por exemplo, de transformadores, generadores ou motores que fazem também, además, a proteção de temperatura, um módulozito de RTD para ser a medição de temperatura de 4 mA hasta 20 mA. Para a proteção de temperatura também poderia añadir esse módulozito. E todos os equipos P3 contemplam a porta USB para comunicação frontal. Agora, só um ponto que vou volver um ponto que já mencionei, quanto a PRP e HSR. Para quem não conhece, não entende como funciona a arquitetura, eu tenho aqui na apresentação que explica como funciona a rede de comunicação. Bem, quando falamos de RSTP, nós falamos de um protocolo estándar, isso é norma, protocolo, que tem o conceito do quê? Um conceito de armar uma rede em anillo ou estrela da subestação e cambiar as informações entre os IEDs. Então, como funciona esse conceito? Eu tenho aqui o equipo principal que envia a informação hasta o receptor. Então, temos na imagem, miramos que o gateway está enviando a mensageria hasta o equipo receptor. Agora, imaginemos que eu tenho uma falha no sistema, me falhou o sistema. Tá? Quando eu envio a mensageria por uma segunda vez, os switches que estão na subestação, que contemplam o protocolo RSTP também, têm que calcular a nova ruta para que a informação chegue ao receptor. E qual é o problema do protocolo RSTP em edição 1? É o baixo desempenho. Tá? Ou seja, muitas vezes, dependendo do tamanho da subestação e a quantidade de equipos que estão involucrados no sistema, o equipo leva mais de 100 milissegundos para calcular a nova ruta. E com isso, a mensageria chegaria com retraso de 100 milissegundos. Imaginemos se temos um 50 BF na subestação. Imaginemos se temos um GUSE primordial na subestação, que vai levar 100 milissegundos para chegar ao receptor. Ou seja, o tema aí é o baixo desempenho quanto ao cálculo e recálculo para enviar a informação. Pero é um protocolo existente, estándar da norma, e nós lo cumprimos. Ou seja, se há clientes que hoje manejam RSTP, nós temos a solução para ofertá-los. Sin embargo, pensando nisso, a norma sacou a edição 2. E com a edição 2, sacou 2 tipos de conexões de rede. Uma chamada PRP e a outra chamada HSR. Tá? Então, qual é o consenso e conceito da edição 2? Primeiro, falando de PRP, a paralela e redundância. A ideia seria manejar 2 redes com a mesma informação, sin embargo, em paralelo, e enviar a mesma mensageria, como podemos ver aqui no slide, a la vez, ao mesmo receptor. Pero qual é o conceito? O relé de proteção irá considerar solamente a primeira mensageria. A segunda mensageria igualita é descartada. Então não há risco de ter duplicidade de mensageria. Ou seja, vamos enviar 2 mensagerias por 2 redes em paralelo, a mesma mensageria ao mesmo receptor. A primeira mensageria que chega é considerada, a última mensageria duplicada é descartada. Essa é a filosofia do protocolo PRP. Então, com a gama ISER de P3, nós cumprimos em edição 1 com RSTP e cumprimos em edição 2 com PRP. Bem, falando um pouquinho quanto como eu havia comentado nos primeiros slides, as vantagens de comunicação do ISER de P3. Como eu já havia comentado, é possível comunicar-se com a proteção através de 3 maneiras. A primeira, através de um Smart App.
ou seja, desde celulares ou tablets com Google Chrome ou iOS Apple, é possível baixar um software chamado Smart App e instalar em seu telefone celular ou em el tablet. Uma vez que eu tenha os equipos Easert conectados a um router que me disponga do sinal de Wi-Fi, através do telefone celular ou do tablet, eu poderia me conectar a esse sinal de wireless, já que está sendo enviado pelo router que estão conectados os equipos, e através desse wireless conectar-me às proteções. Uma vez que eu tenha conectado ao equipo Easert através de meu tablet ou telefone celular, eu posso cambiar ajustes, cambiar o Mimikon, fazer Mimikons, eu poderia analisar eventos online, medidas online, ou seja, eu poderia fazer praticamente tudo. A única coisa que não é possível fazer é baixar arquivos de perturbações, as oscilografias. Com isso, hay que fazer através das duas últimas aplicações que les vou apresentar. Pero por el Smart App é possível hacer, então, cambio de ajustes, cambiar e bajar ajustes, é possível analisar as medidas, analisar os eventos, cambiar o Mimikon, ou seja, é uma maneira prática e simples de configurar o equipo. Imaginemos que, já passou diversas vezes comigo, não? Chego na subestação, não tenho o software para comunicar-me com o equipo ou não tenho o cableado. E na subestação que não há sinal de internet, como vamos pedir um apoio, como vamos pedir um suporte? Com a solução Easert P3 não é necessário. Tendo o Smart App instalado em seu telefone celular ou em tu tablet e tendo o equipo conectado a um router, tu poderia ter o acesso sem a necessidade de ter software instalado em computador ou cableados. A segunda vantagem é que o equipo também maneja uma configuração de web server. Já? Como funciona a web server? Simples. Eu simplesmente tenho que añadir uma direção de IP ao equipo. Tá? E uma vez que o equipo tenha a direção de IP configurada, eu poderia abrir um Google Chrome, um Internet Explorer, um Safari, tá? Qualquer aplicação de Ethernet, añadir a direção de IP do equipo e conectar-me com a proteção. Só tenho que ter meu computador conectado à rede da subestação e saber qual é a direção de IP do equipo, ou seja, não necessito de cableado. Tá? E tenho a última opção, que seria o software que instalamos em computador, que se chama Easert Pro. Vocês poderiam me perguntar, pero se eu tenho duas maneiras de comunicar-me, por que necessito, por que eu teria que baixar o software Easert Pro? O software Easert Pro, como vamos ver adelante, tem uma vantagem que não há em las demás aplicações. O software Easert Pro tem uma ferramenta interna que, uma vez que esteja conectado com a proteção por cable serial ou por cable Ethernet, se pode fazer simulações de correntes, tensões, frequências. O que significa isso? Poderíamos reemplaçar, pongamos assim entre comillas, tá? Não reemplaçar a 100%, poderíamos reemplaçar uma maleta Omicron, ou seja, eu não teria a necessidade de cablear o equipo, validar o cableado, instalar o software da maleta para enviar correntes e tensões, por exemplo. Não, com a aplicação do software Easert Pro, eu simplesmente abro a proteção que estou trabalhando desde o software, habilito o teste universal, a aplicação se chama assim, habilito o teste universal, e simulo disparos, correntes, tensões, frequências, harmônicas, ou seja, eu poderia simular diversas proteções, enviar as medidas a um supervisório. Imaginemos que, em minha época de sítio, eu não tinha essa flexibilidade. Então, se me tocava, por exemplo, a enviar as informações de medidas do sítio à escada, me tocava fazer a logística da maleta de pruebas, cablear a maleta de pruebas hasta a proteção, validar se os cableados, se a medição está chegando correta, bajar o software da maleta de pruebas, instalá-la, conectar-me ao equipo de proteção e validar. Ou seja, eu perderia uma metade de um dia e quase um dia por inteiro solamente para enviar as medidas a uma escada, enviar os pontos de disparo a uma escada. Com a aplicação da Easert Pro, que vamos ver adelante, que se chama teste universal, como podemos ver aqui, eu simplesmente abro a proteção que estou manejando, abro o quadrito do teste universal e simulo, envio as medidas, envio as correntes, simulo os disparos, ou seja, envio todas as informações hasta a escada sem a necessidade de ter uma maleta Omicron ou uma maleta Double, a maleta de pruebas que seja. Ou seja, é uma maneira de ter flexibilidade e ahorrar tempo enquanto a configuração do equipo, enquanto a pruebas do equipo. Ou seja, a ideia da solução Easert, tanto a Easert P3 quanto a Easert P5, é um equipo extremamente flexível, com diversas ferramentas já incluídas no firmware do equipo, sem a necessidade de aquisições de licença, sem a necessidade de compras de licença. Está todo incluído em lo preço, incluído em la proteção, incluído em seu algoritmo de firmware.
Então, como podemos ver aqui no quadrito, o teste universal é toda vez que eu tenha conectado através de Ethernet ou cableado frontal USB, eu tenho acesso à proteção e poderia simular fazer las envio de medidas, disparos, etc, etc. Outra vez mais, não estou falando aqui que vou reemplaçar na maleta de pruebas, ok? Com esse software eu não posso plotar uma característica quadrilateral, o MO, não posso plotar uma curva de sobrecorrente. A ideia desse software é flexibilizar a partir do momento para pruebas medianas básicas, ok? Sin embargo, com essa aplicação, se vai ahorrar um grande tempo enquanto a pruebas em la subestação. Eu, como engenheiro de proteções que fui de sítio, se houver essa aplicação em minha época, eu estaria super contente e teria uma maior flexibilidade para trabalhar. Bem, falando um pouquinho da linha EasyGP3, aqui temos uma imagem de como funciona a aplicação de telefone celular ou de tablet. Simples. Uma vez que tu tenhas o app instalado em tu telefone celular, te vão pedir uma contrasenha e um usuário, que por defeito o usuário é conf e a contrasenha número 2, pero isso é cambiável, se poderia cambiar, não é problema. E a partir daí tens acesso através de um telefone ou através de um tablet, total acesso, como lhes comentei, da proteção para cambiar ajustes, cambiar mímico, analisar eventos e etc. Bem, agora vamos falar um pouquinho da gama EasyGP5, que é nossa gama recém-lançada ao mercado. A linha EasyGP5 irá seguir o mesmo conceito da linha EasyGP3, um equipo extremamente flexível, um equipo validado e certificado por laboratórios europeus, um equipo que também contempla funções de arc flash, um equipo que contempla também 9 protocolos de comunicação, um equipo que contempla a flexibilidade de manejar através de um telefone celular, de web server ou através do software EasyG Pro, com a ferramenta que hemos visto de simulações virtuais de correntes e tensões. E um ponto extra que vou comentar mais adelante, que eu me imagino que os engenheiros de proteção, quando escutem isso, vão quedar muito contentos, porque é uma aplicação extremamente importante que tem esse relé novo. E algumas outras aplicações mais que lhes vou apresentar a partir de agora. Bem, falando do EasyGP5, agora vamos falar um pouquinho do general da equipe hardware, vamos falar um pouquinho de quanto à IHM, quanto às funções de ciberseguridade e a parte de comunicações da equipe. Bem, como já havia comentado ao princípio, a ideia da EasyGP5 é o mesmo conceito da linha EasyGP3. Um equipo extremamente flexível, um equipo que tenha diversos protocolos de comunicação disponíveis, o usuário final os define e os habilita e o equipo lo empieza a falar. Um equipo totalmente 100% modular, ok? A linha EasyGP5 é 100% totalmente modular, vamos ver os slides adelantes. Um equipo que tem certificado laboral, etc, etc. O mesmo conceito que hemos visto da linha P3. Falando um pouquinho da linha P5, seguirá o mesmo conceito. São dois tipos de relés de proteção. Falamos da gama universal e da gama advanced. A gama universal seria os equipos de proteção básicas de alimentadores, entre comillas, ok? Básicas, porque é muito completo quanto a comunicação e muito completo quanto a proteções. Bem, então seria as proteções básicas da série universal, teremos proteções de feeder e de respaldos de transformadores, temos proteções para frequência e tensão, então essas são as duas gamas de proteções da linha universal. Falando da linha advanced, será o mesmo conceito, equipos dedicados a cada componente do sistema elétrico. Eu tenho relés proteções de feeder e respaldo de transformadores, tenho relés dedicados a proteções diferenciais de motor, diferenciais de gerador, diferenciais de transformadores, hasta 2 devanados, e diferenciais de linha. Sin embargo, como podemos ver nos quadritos aqui, a linha P5 foi lançada em abril de 2019, ou seja, praticamente há 3, 4 meses. Então, qual é a ideia? Primeiro, temos os equipos da fase 1, como podemos ver, ou seja, temos disponíveis os equipos universal de feeder e temos os equipos de frequência e tensão. Temos os equipos advanced de feeder e advanced de motores, diferenciais de motores. Os equipos proteções de linha, os equipos proteções de transformador e proteções de transformador estarão disponíveis para o ano de 2020. Então, como podemos ver no quadrito aí, tenho equipos da fase 1 que já estão disponíveis e tenho equipos da fase 2 que estarão disponíveis a partir do próximo ano. Bem, falando um pouquinho aqui do hardware do P5, aqui vamos ver uma vantagem que me pareceu extremamente importante. Bem, primeiro falando quanto ao hardware em si. Então, podemos ver que o equipo, como eu lhes comentei, é totalmente modular. Então, mira que eu tenho as entradas e saídas, tenho o borne análogo, todo em tornillo, o P3 sigue o mesmo conceito, já? E tenho a parte posterior, esse conceito só para P5.
na parte posterior do equipo, tenho os módulos, onde eu poderia añadir módulos de comunicação Ethernet, seriales, módulos de comunicação IRIG-B, módulos de memória volátil. Bem, então como contemplo e como funciona o hardware do EtherGP5? Como podemos ver aí, eu tenho o número de cada slot do hardware. Então, comecemos pelo slot L. O slot L, toda vez que eu tenho um módulo de slot L, eu tenho um módulozito de RSTP, Comunicação 61850, edição 1. Tá? E o slot M, eu tenho a possibilidade de añadir PRP ou HSR em 61850, edição 2. Então, aqui em P5 já temos disponíveis também a opção de trabalhar em HSR. Mais adelante, eles mostram como funciona a aplicação em HSR. Bem, então, pero o primeiro ponto que temos que ter atenção. Então, há dois pontos aí a atentar-se. Quando temos HSR e PRP, mira que temos que fazer uma união do slot M e do slot N. Ou seja, o que significa isso? Eu tenho a possibilidade de ter dual redundância, ou seja, ter um slot L e ter slot M mais N, ter dual redundância em las duas versões do protocolo 61, ou seja, slot L hablando RSTP edição 1 e slot M mais N hablando PRP ou HSR. O que significa isso? Aí temos a primeira ventaja. Eu tenho a possibilidade de ter dual redundância 61850. Com o mesmo equipo EtherGP5, eu poderia hablar o protocolo 61 edição 1 e hablar protocolo 61850 edição 2 a la vez. Então, qual é a primeira ventaja que temos aí? Eu poderia selecionar um equipo EtherGP5 que hable ambas as versões do protocolo a la vez. Ou seja, poderia conectar-me a duas redes distintas, porque o equipo tem a capacidade de manejar, já que tem os dois módulos, duas direções de IPs distintas, dual configuração de IP. Um ponto que somente na linha EtherGP5 lo hace no mercado. Agora, se eu necessito ter somente PRP ou HSR ou RSTP, mas uma porta 485, também é possível. Eu simplesmente elijo qual é o módulo, se quero o módulo slot L ou se quero o módulo slot M e añadir ao slot M a porta 485. Então, eu poderia ter protocolo 61850 ou qualquer outro protocolo Ethernet, como o DNP3, como o Modbus, hablando em simultâneo por uma porta Ethernet, mas uma porta 485. Então, continuando, temos aqui, además do slot M, N e L, como hemos visto, temos a principal ventaja, em minha opinião, que seria o slot P. O equipo é capaz de ter uma memória volátil, uma memória extraível, ou seja, toda vez que eu tenha o slot P añadido ao hardware e configuro o relé de proteção, por automático irá guardar todo o backup em el slot P e com esse slot P eu simplesmente poderia sacá-lo e pôr em outro relé EtherGP5 para configurá-lo por automático, sem a necessidade de ter o backup, de encontrar o backup antigo ou reconfigurar o equipo manualmente se passa alguma falha. Não, simplesmente saco o equipo antigo, saco o case e pongo o case novo, añadindo o slot P, por automático irá carregar todo o backup de configuração. É uma outra ventaja que somente a gama EtherGP5 tem disponível no mercado hoje. Además dos slots P adelante, teremos a informação de I/Os e informações de Arc Flash. Então, vou resumir aqui que o equipo pode ter hasta P5, hasta 21 entradas com 18 salidas, mais 6 sensores de Arc Flash. Então, aqui temos uma composição geral do hardware do equipo EtherGP5. Bem, continuando aqui rapidamente, como eu les havia comentado, a equipe é totalmente modular, ou seja, desde o hardware eu poderia sacar o bloco por completo ou simplesmente sacar os módulos. Hablando do equipo Advanced, tá? Então o equipo Advanced, como podemos ver aqui no slide, a pantalla é toda em color, ou seja, eu poderia deburrar, ter as informações todas em colores. Eu tenho os LEDs superiores com as informações do equipo online, equipo em modo prueba, equipo energizado, equipo com alarmas de eventos. Eu tenho o botão verde, que seria o regressa ao home. Tenho o botão com a informação de I, que é para acessar informações de eventos, añadir contrasenhas de ciberseguridade. Tenho os botões de navegação. Tenho 10 LEDs para indicação de disparos, de alarmas, etc, etc. Tenho botões para open close já pré-definidos. Tenho o botão, como podemos ver aí,
negro com branco, que seria o local remoto. Não há mais que configurar local remoto no display. O equipo já vem por automático com o botão de local remoto. E tenho mais 7 botões para ser mandos frontales desde o equipo, para uma abertura de interruptor, seccionadoras, um bloqueio, etc, etc. Então, mais ou menos aqui temos a composição do hardware do equipo Advanced. E agora temos o hardware do equipo Universal, que vai seguir o mesmo conceito. Ou seja, claro, como falamos do Universal, falamos de uma case um pouquinho mais pequena. Sin embargo, em ambas as versões eu tenho Mimicon, eu poderia dibujar hasta 2 páginas, controlar hasta 6 objetos, añadir junto a el Mimicon as medidas ou ponerlas em outra página, os mesmos LEDs de configuração. Sin embargo, na versão Universal tenho menos LEDs e um pouquinho menos de function buttons para configuração. Agora, uma outra ventaja que contempla a linha EaserGP5. Podemos ver aqui que eu tenho 2 portas de comunicação, verdade? Tenho uma USB, que seria a porta para comunicação via software, e tenho uma outra porta que é uma memória volátil, digamos uma USB. Para que serve a porta USB? Essa é uma outra ventaja que temos só para a linha EaserGP5. Eu poderia simplesmente fazer o quê? Desde o escritório, fazer uma configuração default da proteção, cargar o backup em uma memória, levar essa memória hasta a subestação e plugá-la na porta frontal do equipo EaserGP5. Uma vez que eu plugue a memória com backups, o equipo irá me perguntar qual dos backups que estão na memória ele deve sobrescrever, ou seja, añadir assim, sem a necessidade de ter software cableado ou conectar-se por web server ou por telefone celular. Não mais. Ou seja, uma vez que eu tenha o backup da configuração añadido na memória, simplesmente plugo a memória no display do EaserGP5 e ele irá carregar esse backup por automático. Então, aí temos uma outra ventaja que somente a gama EaserGP5 tem disponível. A possibilidade de simplesmente plugar na memória e ter o equipo configurado. Bem, continuando aqui rapidamente, aqui temos uma apresentação do menu do equipo, ou seja, menu super autodidático, um menu com imagens, que é muito fácil saber o que significa cada opção. Sin embargo, temos aí a primeira opção que seriam ver e analisar o Mimicon, a outra seriam as proteções, seriam medidas, seria o câmbio de grupos de ajustes, añadir usuário para ciberseguridade, temos a configuração de TP e TC, por exemplo, e outras mais, informações de eventos e informações da versão de firmware instalada na proteção. Bem, aqui vamos a ter uma outra ventaja que eu les comentei do princípio, que eu como engenheiro de proteções, eu creio que todos os engenheiros de proteções que estão nos escutando vão quedar um pouquinho encantados com o equipo. Bem, o EaserGP5 tem a mesma ferramenta que o EaserGP3, um simulador virtual dentro do software que eu simulo as correntes, tensões, disparos, harmônicas, etc, etc. Sin embargo, o equipo EaserGP5 é capaz de fazer também a leitura de contrade. Para os que não sabem o que é uma contrade, toda vez que se barra um arquivo de oscilografia, junto com o arquivo de oscilografia se barra um arquivo de contrade. Dentro desse arquivito de contrade, temos todo o algoritmo de operação do equipo, todos os disparos, quais foram os contactos, quais foram as funções que operaram. Com esse arquivo de contrade, para poder simular esse disparo com outro relé de proteção, nos tocava barrar esse arquivo, sacar uma maleta de pruebas, cablear a maleta de pruebas, todo o que já les comentei, añadir a contrade do equipo e fazer a simulação do disparo que sucedeu em sítio, por exemplo. Com a linha EaserGP5 não é mais necessário. Uma vez que tenha conectado através de cabo Ethernet ou USB a um computador com o software EaserG Pro, eu simplesmente abro o simulador de correntes e tensões e hago com que o equipo leia a contrade e simule a contrade sem a necessidade de ter uma maleta de pruebas. Okay? Então, é uma super ferramenta que tens no equipo EaserGP5. É uma ferramenta que não tens licença, é uma ferramenta que já está incluído no equipo, incluído no algoritmo de firmware do relé. Ou seja, é uma ferramenta que realmente tens um grande benefício, falando para quem está sendo na posta em marcha ou está sendo pruebas de laboratório, que ganha tempo, vai ahorrar um tempo enquanto a maleta, cronograma de maleta, logística de maleta, instalar software de maleta, porque através com a solução EaserGP5 é possível fazê-la solamente tendo conectado o equipo ao software EaserG Pro. Ou seja, essa ferramenta está disponível na proteção EaserGP5, não há que ter licenças, não há que ter custos. É uma ferramenta que Schneider está disponibilizando para os clientes. Então, realmente, em minha opinião,
essa leitura de Contrade, eu como engenheiro de aplicação de proteções, não? Minha época de campo, seria uma grande ferramenta para ganhar um super tempo. Então, realmente, a ideia da solução Easergy é um equipo flexível, um equipo completo, com diversas ferramentas realmente úteis ao usuário final. Tá? Bem, então, para falar um pouquinho de comunicações, já, como eu les havia comentado, é possível ter RSTP, módulozito RSTP, ou módulo PRP e HSR, com dual direção de IP. Já. O equipo é capaz de criar hasta 16 arquivos de dataset, é possível subscrever hasta 128 mensagerias GUSES e enviar hasta 64 mensagerias GUSES à rede, dentro de 4 arquivos de dataset, ou report control block. Né? Bem, agora para finalizar, como eu les havia comentado, nos primeiros slides eu expliquei como funcionava a rede em PRP e HSR. Agora, o P5 também contempla a rede em HSR. Então, como funciona a rede em HSR? Eu tenho conectado em ambos os extremos da proteção, em ambas as fibras redundantes, conectado em os dois extremos da rede. Envio a mesma mensageria por os dois lados da rede. A primeira mensageria que chega é considerada e a segunda mensageria é descartada. Também não há risco de duplicidade, ou seja, de repetir o disparo ou repetir a operação, porque a primeira mensageria que chega é considerada e o equipo que contempla o protocolo HSR é capaz de saber que a segunda mensageria é repetida e não considerá-la, simplesmente considerar a primeira mensageria. Então, essa é a ideia da HSR e com P5 cumprimos com RSTP edição 1 e cumprimos com PRP ou HSR para a edição 2. Bem, a linha Easergy P5, como já havia comentado, é o mesmo software que manejamos junto com a linha Easergy P3, se chama Easergy Pro. Esse software tem uma outra ventaja, não é necessário instalar no computador, esse software é auto-executável. O que significa isso? Não irá consumir a memória do computador, não irá consumir a memória de processamento do computador. É um software muito mais rápido por ser auto-executável, não há que instalá-lo. Então, é uma outra ventaja do software Easergy Pro. E esse software está disponível para qualquer que tenha lá ganas de conhecê-lo ou começar a manusear os equipos Easergy, estão disponíveis no website de Schneider. Simplesmente faça a búsqueda por Easergy Pro. Uma vez que haga a busca, terá o software para baixar e começar a manusear, começar a configurar o equipo por default, para que possa conhecer como é o sistema do equipo em si para configurações. Bem, vou deixar um espacito aqui para as dúvidas. E comentários que iremos contestar a todos que estão participando. Primeiro, les agradeço por estar participando, agradeço ao tempo e nós estamos aqui para fornecer realmente equipos de alta qualidade ao mercado. Também les comento que o próximo Innovation Talk será disponível em dia 12 de agosto, também através das redes sociais.